O que faz um time ser grande? Dinheiro, títulos, influência, torcida. Atualmente, o Brasil conta com um grupo chamado G12, com 4 paulistas, 4 cariocas, 2 mineiros e os 2 do sul. Que outra liga no mundo tem tantos times relevantes e que estão frequentemente brigando por títulos? Quer dizer, quase todos brigam por títulos, mas seguimos. Além disso, há vários outros times que são relevantes e muitas vezes surpreendem esses grandes. E no grupo mais nichado ainda, há os clubes que já foram relevantes no cenário nacional. E aqui chegamos ao tema do nosso vídeo. O time que ninguém explica, um fenômeno popular, o Santa Cruz Futebol Clube. Hoje eu vou explicar a queda do Santa Cruz e como tudo pode mudar no Santa a partir deste ano. Rapaziada, tem muita gente que acompanha o canal, mas não é inscrita. Se você é um desses, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, porque isso me ajuda demais. Como eu estou começando o canal há pouco tempo, a sua interação serve para o YouTube recomendar vídeos para mais pessoas. É isto, vamos ao vídeo. Como eu falei anteriormente, no Brasil nós temos o G12, que é basicamente um grupo de 12 equipes que são consideradas grandes. Esses times têm títulos, todos esses 12 times são campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil e campeões da Libertadores. Embora alguns deles estejam passando por uma fase pior que outros, não dá para apagar a história de um gigante apenas por uma fase ruim. É inegável que o futebol brasileiro passa por um processo de transformação. Hoje, times como Bahia, Fortaleza, Bragantino, Mirassol mostram organização administrativa, projetos de longo prazo e competitividade crescente. Não é exagero dizer que alguns deles podem, em um futuro próximo, romper a barreira e incomodar de verdade os gigantes tradicionais. Existe também um outro grupo, talvez o mais melancólico do nosso futebol, os times que já tiveram algum tipo de relevância nacional, mas hoje vivem no ostracismo. São clubes que carregam a torcida apaixonada, estádios históricos e episódios marcantes, mas que acabaram afundando em más gestões, dívidas e resultados desastrosos. O Santa Cruz é um exemplo perfeito desse retrato. Já revelou craques, já lutou o Arruda em campanhas memoráveis e chegou a assustar gigantes, mas atualmente luta para sobreviver entre divisões inferiores, longe dos grandes palcos. Esses clubes não são pequenos, longe disso. Eles apenas ficaram parados no tempo enquanto o futebol mudou. Enquanto alguns souberam se profissionalizar, buscar novos ares, receitas e se reestruturar, outros insistiram em práticas ultrapassadas, reféns de dirigentes amadores e de uma visão curta do que significa gerir um clube. O resultado é cruel. Quem já foi protagonista hoje assiste de longe ao espetáculo, preso à memória do passado. Santa Cruz, Portuguesa, América, Bangu, Guarani, Ponte Preta, todos esses times têm histórias grandiosas para contar, mas vivem o drama de serem lembrados muito mais pelo que foram do que pelo que são. É o grupo dos esquecidos, dos que ainda carregam orgulho em suas cores, em suas arquibancadas, mas que precisam de muito mais do que paixão para voltar a ser relevantes. A decadência do Santa é um daqueles capítulos dolorosos do futebol brasileiro, onde a paixão da torcida não encontra resposta dentro de campo e a grandeza histórica acaba esmagada por anos de más gestões e crises financeiras. O clube, dono de um dos maiores estádios do país e de uma torcida que chega a colocar mais de 50 mil pessoas no Arruda, mesmo em fases ruins, viveu lampejos de esperança durante esse século, mas acabou despencando novamente. Depois de longos anos afastado da elite, o Santa conseguiu voltar à Série A em 2006. A festa foi enorme, mas durou pouco. A equipe foi mal montada, afundou em dívidas e acabou rebaixada já naquele ano, de forma quase inevitável. Nos anos seguintes, mergulhou em uma sequência desastrosa que o levou até a Série D. Um verdadeiro choque para quem tinha vivido dias de glória. Inclusive, o Santa tem sido uma zica absurda com a Série A. Sempre que o Santa sobe para a primeira divisão, ele desce no ano seguinte. Isso é simplesmente absurdo. Houve outra fagulha de esperança em 2016, e eu gostaria de citar alguns pontos sobre esse ano específico. No século passado, o Santa era um time com certa relevância nacional. O futebol brasileiro, no geral, era mais equilibrado, e alguns times do Nordeste conseguiam competir em nível nacional, na medida do possível, é claro. Mas, como eu não era vivo nessa época, eu preciso falar do que vi e vivi como torcedor. Então, para mim e para muitos outros, o melhor time da história do Santa foi esse em 2016. O time contava com Kendo, Grafite, 2 lendas do Cartola daquele ano. Além disso, o time tinha Léo Moura, João Paulo, William Correia, Arthur Caíque e vários outros jogadores que foram contratados por outros times da Série A quando o Santa caiu.
O Santa viveu em 2016, um dos anos mais marcantes da sua história recente, mas que terminou de forma amarga. O clube começou a temporada conquistando o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, 2 títulos que devolveram o orgulho à torcida. Embalado, voltou à Série A após 10 anos e surpreendeu o país com um início avassalador, chegando até a liderar o Brasileirão depois de golear o Cruzeiro por 4-1 no Arruda em uma noite mágica de grafite. Mas como o Santa foi disso? Eu vou pra Libertadores, amigo. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Eu vou pra Libertadores. Para isso. Quando o Santa Cruz joga bem, ele perde. Quando ele joga mal, ele perde. E quando ele ganha, ele perde também. O que parecia ser uma campanha de permanência tranquila se transformou em um processo de queda inevitável. O elenco, que ao longo da temporada chegou a contar com 52 jogadores, isso mesmo, 52 jogadores no elenco, sofreu contratações equivocadas e apostas que não renderam. Milton Mendes, técnico que havia conquistado o Nordestão, perdeu o controle do grupo e deixou o clube após atritos internos. Seu substituto, Doriva, um dos maiores apagadores de incêndio do futebol brasileiro, teve um aproveitamento muito ruim também e não conseguiu dar sequência ao bom início. Até mesmo os ídolos sofreram o peso da crise. Grafite enfrentou a maior seca de gol da sua carreira, passando 15 jogos sem marcar. E Thiago Cardoso, goleiro que era ídolo do time, chegou a ser colocado no banco. Fora de campo, a situação financeira era dramática. Os jogadores chegaram a passar incríveis 3 meses sem receber salários, e os mais jovens chegaram a depender da ajuda dos veteranos para conseguir se apresentar aos treinos. Para completar, o time ainda enfrentou problemas com o doping de William Correa e eliminações que abalaram ainda mais o elenco. Assim, o que começou com um dos anos mais promissores da história do Santa, terminou com o rebaixamento e a dura lembrança de que títulos e paixão da torcida não são suficientes para sustentar um clube sem gestão sólida e planejamento. Em 2017, de volta à Série B, a esperança era de reestruturação, mas a realidade foi bem dura. O Santa começou a sentir o peso das dívidas, salários atrasados e a falta de planejamento. O elenco perdeu força, as principais peças de 2016 saíram e o time não conseguiu se firmar. Muito pelo contrário, o resultado, mais um rebaixamento, agora para a Série C. Na Série C, a ideia era que o Santa pudesse se reorganizar e brigar pelo acesso novamente, mas o cenário só piorou. As más administrações continuaram, a base não foi aproveitada como deveria, e a dependência do peso da camisa não funcionava como antes. O clube viveu campanhas frustrantes, com eliminações precoces e vexames, até que veio o golpe mais duro da sua história. Em 2024, o Santa não fez uma boa campanha no estadual e assim ficou o ano inteiro sem divisão. Foi o fundo do poço, um clube tradicional, amado pelos seus torcedores, se via sem receita, sem jogos e afundando numa crise que parecia interminável. Houve um episódio em que os torcedores do Santa se dispuseram a limpar o Arruda e ajeitar o gramado do campo, pois o estádio estava em condições insalubres. Inclusive, nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade de jogar um torneio no Arruda, no estádio do meu time do coração. Foi um sonho realizado, porém, eu pude ver de perto a precariedade que o clube vivia, com corredores sem iluminação e alagados, banheiros quebrados e muitas outras coisas. Eu posso falar com propriedade, como criador de conteúdo, amante de futebol e principalmente torcedor. Esse foi o pior momento da história do Santa Cruz. Imagina, você tem uma torcida que coloca 40 mil em jogos de Série D e simplesmente não ter jogos. A torcida viveu a abstinência, viveu a desesperança, viveu a possibilidade da falência do clube. Porém, tudo mudou em 2025. Cara, isso parece um roteiro de filme. O Santa chegou no fundo do poço, no maior abismo do futebol, e após isso, iniciou uma reviravolta. Com a classificação à Série D via estadual, se viu uma fagulha de esperança, e isso aumentou quando começaram os rumores de um grupo de investidores que estavam tentando transformar o Santa em uma SAF. Depois de tantos anos lutando para sobreviver, o clube finalmente tinha um projeto. E com isso, veio ele, o homem que se tornou a cara do projeto, Thiago Galhardo. Mano, você pode não gostar dele, mas o cara é bom de bola e o principal ponto aqui, ele trouxe visibilidade midiática ao clube. O personagem Thiago Galhardo soube como estar nas mídias nesse momento e consequentemente levar o nome do Santa junto com ele.
E acredito que isso tenha sido importante também para a chegada dos investidores no clube. Para o nível da Série D, ele está bem acima, mesmo tendo uma queda de rendimento no mata-mata, mas definitivamente o Galhardo foi muito importante para o projeto do Santa Cruz em 2025. O Santa fez uma boa campanha nos pontos corridos e ficou em segundo lugar de seu grupo, com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, ficando atrás apenas do América de Natal. E aí veio o temido, o lendário mata-mata da Série D. Sendo torcedor e acompanhando o clube por muitos anos, eu já vi o Santa passar por muitos vexames nessa fase. E cara, como é difícil sair da Série D. São 64 equipes, geralmente bem niveladas, campos ruins, futebol travado. É o suco do futebol da raiz. Inclusive, há um projeto da CBF que tenta colocar nada mais nada menos que 96 times na 4ª divisão. Então, foi um alívio e tanto conseguir sair desse limbo nesse ano. E o Santa teve um caminho muito difícil. O clube é simplesmente o inimigo de jogos tranquilos. Pegou o Sergipe na primeira fase dos playoffs e ganhou nos pênaltis. Nas oitavas, foi decidido no Piauí, em um dos piores campos que eu já vi na minha vida. E novamente, foi aos pênaltis. Nas quartas, o jogo do acesso foi contra o América de Natal. Esse mesmo América que havia ficado em primeiro lugar no grupo do Santa. Inclusive, o pai estava nesse jogo e eu dei sorte ao meu time. O mais impressionante disso tudo, o Santa Cruz teve uma média de mais de 40 mil torcedores por jogo nesse mata-mata, além de figurar entre as 10 maiores médias de público do Brasil, considerando todas as divisões. Isso é simplesmente incrível. Como muitos dizem, a torcida é de fato o maior patrimônio do Santa. E não é exagero nisso, o clube só não fechou as portas até agora graças à força da sua torcida. Eu estou gravando isso no dia 26 de setembro, logo após a semifinal contra o Maranhão, e na expectativa da grande final da Série D contra o Barra de Santa Catarina. O pior já passou. Segundo fontes próximas ao clube, a SAF já foi assinada e o projeto segue firme. O maior objetivo foi alcançado, o acesso à Série C. O título nesse momento não é o que mais importa, a maior batalha já foi vencida, o acesso foi conquistado. Sair do limbo da Série D no mesmo ano em que investidores voltaram os olhos ao clube é algo genuinamente animador. Agora, os torcedores podem sonhar alto. O Santa Cruz, enfim, parece ter reencontrado o caminho da esperança, e novos ventos prometem soprar forte no Arruda e nas terras de Recife. Você já ouviu falar do termo craque de YouTube? Eu fiz um vídeo inteiro explicando o que é um craque de YouTube e quem são os maiores nomes desse meio. Valeu pela sua atenção e nos encontramos por lá.